Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje daremos início às nossas aulas referentes à parte de sistemas lineares. Então, será mais uma aula introdutória para a gente ter noção, né, dos conteúdos que veremos nas aulas a seguir. Então, não teremos nessa aula de hoje nenhum cálculo complexo ou coisas do tipo, apenas uma introdução sobre o tema mesmo. Bom, a resolução de sistemas lineares é um problema que surge das mais diversas áreas, e no caso aqui a gente vai focar nos sistemas lineares, ou seja, trabalharemos apenas com equações lineares. Não vão aparecer nas equações expoentes nas variáveis diferentes de um, ou trigonometria ou coisas do tipo. Então serão apenas, de certa forma, mais simples mesmo, equações lineares. Bom, um sistema com m equações e n incógnitas, ele é escrito dessa forma. Então a gente vai ter, são n incógnitas, a gente vai ter do x1 até o xn. E m equações, então teremos aqui m linhas, cada linha dessa representando uma equação. É muito comum, quando a gente estuda essa parte de sistemas lineares no ensino médio, utilizar x, y quando são duas variáveis, duas incógnitas, e x, y e z quando são três. Mas, para não limitar a três, então o que a gente vai fazer aqui é usar x para todas. Então vai ter x1, x2, x3, xn, n equações, n incógnitas. Aí esses elementos A, os A11, A12, A21, assim por diante, eles são os coeficientes, eles estão junto com os x. Os x são as variáveis e esses b's aqui no final são as constantes. Resolver um sistema linear consiste em calcular todos os valores de x, caso existam, que satisfaçam simultaneamente todas as m equações. Aqui a gente vai utilizar muito a notação matricial para representar um sistema linear. Então, o meu sistema ax igual a b, da forma que está escrito aqui, veja que eu tenho elementos a vezes as variáveis x, e isso sendo igual a uma constante b. O que a gente vai trabalhar aqui é separar isso. Eu vou ter A aqui, essa matriz com os coeficientes dos x. Eu vou ter esse x, que seria uma matriz coluna ou um vetor com as variáveis. E vou ter os termos independentes, também sendo um vetor, que é uma matriz coluna. Daí, esse produto A vezes x igual a b me traz exatamente para o sistema. Bom, eu vou chamar de x asterisco o vetor solução. Aqui é a solução exata do meu sistema linear. E de x barra, uma aproximação para essa solução, para o ax igual a b. Vou mostrar alguns exemplos simples aqui de sistemas lineares e o que pode acontecer em cada sistema linear. Bom, nós temos três situações para sistemas lineares. Ele pode ter uma solução única. Então, veja, 2x1 mais x2 igual a 3. Se eu trabalhar apenas com essa equação aqui, existe uma infinidade de resultados, de possíveis soluções. Mas como eu quero obter o x1 e o x2 de modo que 2x1 mais x2 seja igual a 3 e x1 menos 3x2 seja igual a menos 2, trabalhando simultaneamente com as duas equações, a única solução é essa. O vetor 1, 1, ou seja, x1 igual a 1, x2 igual a 1. Há também a situação em que um sistema possui infinitas soluções. Então, aqui tem um exemplo. 2x1 mais x2 igual a 3. 4x1 mais 2x2 igual a 6. Para qualquer número alfa, o par formado por alfa 3 menos 2 alfa
representa uma solução para esse sistema. Então, aqui nós temos infinitas soluções. Outra informação importante é que quando o vetor ele vem escrito dessa forma, ou seja, as suas informações numéricas e um expoente t, o que eu estou falando aqui é que eu estou trabalhando com a transposta. Então, esse vetor x aqui, essa solução, ele deveria ser escrito da seguinte maneira. O alfa aqui e o 3 menos 2 alfa aqui. Seria um vetor coluna. Mas para facilitar a escrita, principalmente pela questão de espaço, eu resolvi escrever na forma de linha. Então, eu devo representar esse t aqui, indicando a transposição, que o certo dele deveria ser a coluna. Então, se fizer a transposta desse vetor, obtém ele na forma horizontal. E há também a situação em que o sistema linear não possui nenhuma solução. Então, não existe um par x1, x2, de forma que 2x1 mais x2 seja igual a 3, e utilizando os mesmos x1 e x2, 4x1 mais 2x2 seja igual a 2. Então, nesse caso, não há nenhuma solução. Um detalhe importante é que, se eu observar esse aqui de baixo, que teve infinitas soluções, no caso, tendo apenas duas equações, é fácil de observar isso. Essa segunda equação aqui, ela é obtida sendo o dobro, né? Todos os valores dobrados em relação à primeira. Então, se multiplicar a equação de cima por 2, obtém essa equação de baixo aqui, ó. Certo? Então, qualquer par x1, x2 que satisfaz a primeira, automaticamente vai satisfazer a segunda. Mas essa última aqui, que não possui nenhuma solução, está utilizando os mesmos dados daquela que possui infinitas soluções. Substituiu apenas o 2, que aqui eram 6, nela está sendo 2. Mas qual a explicação matemática? Como que eu consigo visualizar essas soluções? Isso é mais fácil da gente enxergar a partir do gráfico. Nas situações em que um sistema linear possui uma única solução, já que a gente está falando de sistema linear, cada equação representa uma linha, uma reta. Pegando o primeiro caso aqui, esse de única solução, traçando no gráfico as duas retas, o que a gente vai ter é que as duas retas elas são concorrentes e elas se cortam em um único ponto. Esse ponto ele vai me dar as coordenadas x1, x2, que são a única solução do sistema. Então, veja, um sistema que possui uma única solução, ele é representado como duas retas concorrentes. O ponto onde as duas retas se cortam é a solução do sistema. Para o caso de infinitas soluções, o que a gente tem são duas retas coincidentes. O que significa isso? Que qualquer ponto dessa reta, tendo aqui um x1 e um x2, qualquer ponto dessa reta satisfaz ao mesmo tempo as duas equações. Pois o que a gente tem nesse caso dessas infinitas soluções é que as duas equações representam a mesma reta. Então, todos os pontos que satisfazem a primeira também satisfazem a segunda. Por isso que elas têm infinitas soluções. Existem infinitos pares da forma x1, x2, que satisfazem ao mesmo tempo as duas equações. Então, e também temos o último caso, igual nesse aqui, ó, nenhuma solução. O que significa isso? Significa que, traçando as duas retas, não tem nenhum ponto em comum nas duas. Quando que a gente tem duas retas no mesmo plano que não tem pontos em comum? No caso de retas paralelas. Então, para esse último caso, de nenhuma solução, não há nenhum ponto x1, x2 que satisfaz ao mesmo tempo as duas equações, pois não tem pontos em comum nessas duas retas.
Aqui, o que a gente viu foi casos específicos de trabalhando no sistema com duas equações e duas incógnitas. Mas, independente disso, havendo m equações e n variáveis, o que vai acontecer é exatamente uma das três situações. Ou o sistema tem uma única solução, ou infinitas, ou nenhuma. As análises dos sistemas, para a gente saber essas situações, elas são conceitos vistos na álgebra linear. Então, o que eu vou falar aqui nas nossas aulas vai ser meio que superficial. Não vou aprofundar no conteúdo da álgebra linear. O que eu vou trabalhar mais aqui com vocês é a questão da resolução através dos métodos numéricos. Mas a parte teórica sobre os sistemas é importante que vocês deem uma olhada nos conteúdos que eu acredito que vocês já tenham visto da álgebra linear. Bom, consideremos a matriz A, m por n, m linhas, n colunas, como uma função que a cada vetor x do Rn associa um vetor b do Rm. Lembrando que esse n aqui representa a quantidade de colunas da matriz A e representa também a quantidade de variáveis que a gente vai ter no sistema. E o m representa a quantidade de equações que a gente tem. Então, voltando aqui só para fixar essa parte. O que a gente vai ter aqui são n variáveis. E aí, o que a gente vai ter também são m equações. Então, eu tenho m equações e tenho n variáveis. Então, isso é importante a gente frisar para que os conceitos não pareçam confusos. Então, vamos aqui. Uma matriz A, m linhas, n colunas, como uma função que a cada vetor x do Rn, ou seja, o vetor x, ele possui n elementos. Ele vai ter o x1, x2, x3, assim por diante, até o xn. Associa um vetor b. Esse vetor b pertence ao Rm. Ou seja, em cada uma das m equações, eu vou ter um termo constante. Por isso, b pertence ao Rm. E a igualdade que a gente vai ter é essa aqui, ó, b, o vetor b, é igual a matriz A vezes x. Então, isso aqui é a base do nosso sistema linear. Ax igual a b. Então, esse A, a gente vai considerar essa matriz A como vai fazer uma transformação. Ela vai pegar um vetor x do Rn e vai transformá-lo num vetor b do Rm a partir da multiplicação A vezes x. Resolver esse sistema linear Ax igual a b consiste em, dado um vetor b do Rm, obter, caso exista, um vetor x do Rn, tal que Ax é igual a b. A resolução do sistema Ax igual a b nos leva a encontrar respostas para as seguintes perguntas. Existe esse x asterisco, a solução exata do Rn, tal que A vezes x asterisco igual a b? E se existir, ele é único? Como obter esse resultado exato? Então, aqui tem um exemplo para isso. Uma matriz A, 2 por 2, então está aqui, duas linhas e duas colunas. Aqui eu vou só trabalhar com alguns exemplos mesmo. Essa matriz, ela pertence, no caso, ela vai trabalhar com o vetor do R2 e vai associar um vetor do R2 a outro vetor do R2. Como isso funciona? Então, aqui um exemplo. Seja o vetor V, 1, 1. Esse T aqui indica que o vetor V é escrito dessa forma. 1, 1. Se eu pegar a matriz
A e multiplicar pelo vetor V, o que eu vou obter? Então, como que a gente faz multiplicação de matrizes? Eu quero multiplicar A vezes X. Então, vou pegar o A, vou multiplicar, desculpa, a X não, A vezes V no caso aqui. Multiplicar pelo vetor V. Então, não sei se vocês se lembram da regrinha de multiplicação de matriz, mas o que a gente faz é linha por coluna. Então, linha da primeira vezes coluna da segunda. Como fica isso? Eu vou pegar a primeira linha da matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz, que no caso já é um vetor coluna. Então, vai ficar o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, 2 vezes 1, mais agora o segundo elemento vezes o segundo elemento, 1 vezes 1. Isso aqui foi primeira linha, primeira coluna. E agora eu vou para a segunda linha, primeira coluna. Então, primeiro elemento vezes o primeiro elemento, mais segundo elemento vezes segundo elemento. O que isso vai me resultar? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E na parte de baixo aqui, 1 mais menos 3, menos 2. Então, isso me resultou nesse vetor, que é o que foi chamado aqui de U. Então, essa parte de multiplicar matriz, ela funciona dessa maneira. Eu pego linhas do primeiro elemento aqui, vezes coluna do segundo. Então, A vezes V, por exemplo, é diferente de V vezes A. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, a gente observar o que aconteceu. Essa matriz minha A, o que ela fez com o vetor V? Ela transformou um vetor V, que é do R2, que possui 2 elementos, em um outro vetor U, que também possui 2 elementos. Então, ela foi uma transformação que transformou um vetor do R2 em outro vetor do R2. Aqui tem um segundo exemplo, se agora pegando um vetor W2 menos 1, multiplicando A vezes W, eu obtenho o vetor T, que é 3, 5. Mas né, a conta em si é análoga. Agora, fazendo a volta, digamos assim. Então, dado um vetor, só mudou o nome dele, B, 3 menos 2, que foi o mesmo U aqui em cima, existe um único vetor x asterisco, que é o 1, 1, tal que o A vezes x igual a B. Então, aqui só fez a volta para mostrar o que a gente quer calcular na hora de resolver um sistema linear. É dado o vetor B, obter o vetor x. Então, o caso vai ser como obter esse vetor x. Continuando aqui com alguns conceitos ainda assim bem tranquilos. Dado uma matriz A, M por N, M linhas, N colunas, definimos o conjunto imagem de A por a imagem de A, a imagem dessa matriz A, é dado pelo conjunto de vetores Y que pertence ao Rm. Então, o vetor Y, ele possui essa característica aqui, esse número de linhas aqui, ó, M. Então, o número de colunas do vetor Y vai ser dado pelo número de linhas da matriz A. Então, esse M aqui, esse primeiro elemento, que vai indicar a dimensão do meu vetor Y. Então, prosseguindo. A imagem de A é formada por Y que pertence ao Rm, tal que existe um x do Rn e esse Y é dado por A vezes x. Então, voltando aqui. A imagem de A, a imagem da matriz A, ela é formada por todos os possíveis y do Rm, de modo que, dado um vetor x, pegando A vezes x, resulta no y. Então, o conceito de imagem aqui é o mesmo conceito de função. Então, esse conjunto imagem de A, ele é um subespaço vetorial
do RM, ou seja, são vetores do RM que tem essa característica aqui. Resolver o sistema AX igual a B, onde a matriz A é dada por M de M por N, implica em obter todos os escalares x1, x2, x3, xn, que permitem escrever o vetor B do RM como combinação linear das colunas de A. Então, a gente volta lá para o primeiro conceito do sistema linear, que era o x vezes a matriz A resultando no B. Então, esse B ele vai ser uma combinação linear de cada vetor x desse com uma coluna específica da matriz A. Então, para o x1, eu vou pegar a matriz A, a coluna 1 da matriz A, para o x2, a coluna 2, para o x3, a coluna 3, para o xn, a coluna n. Então, esse aqui é o conceito matricial do sistema linear. A gente vai ver alguns métodos numéricos para resolução de sistemas, mas aqui o que a gente vai ver é apenas em sistemas n por n, ou seja, os sistemas eles têm, no caso do nosso objetivo de estudo, a mesma quantidade de equações e de incógnitas, então a mesma quantidade de linhas e de colunas. Os métodos são divididos em dois grupos. A gente vai ter aqui os métodos diretos e os métodos iterativos. Os diretos são aqueles que fornecem a solução exata do sistema, caso ela exista, após um número finito de operações. E veremos dois desses métodos diretos, que é a eliminação de Gauss e fatoração LU. E já os métodos iterativos, eles obtêm uma sequência de vetores a partir de uma aproximação inicial, e essa sequência de vetores ela vai se aproximar da solução, caso ela exista. Então, dá algumas certas condições, os métodos iterativos eles são, de certa forma, parecidos com os das equações. A gente não obtém a solução exata, a gente obtém a solução baseada numa certa precisão. E os métodos iterativos que a gente vai ver são dois, são o Gauss-Jacobi e o Gauss-Seidel. Aqui eu estou deixando o link de dois vídeos para vocês aprofundarem um pouquinho o conceito sobre matrizes, apesar de que nós não precisaremos desses conceitos nas nossas aulas, mas é interessante vocês terem uma noção melhor sobre como funciona a matriz, mas esses são conteúdos que vocês provavelmente já viram na álgebra linear. Então, isso seria mais para uma revisão mesmo. E no mais, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula.